Oi, bom dia. Estou aqui eu de novo, dando sequência na nossa maratona de lives, então, por conta do Dia Nacional de Combate ao Fumo. E a gente aproveitou para marcar essa data, claro, para a gente falar também de toda a jornada que envolve a prevenção, a detecção precoce, o tratamento, o vivendo com a doença, os desafios. Resumindo, a gente quer falar mais de câncer de pulmão, a gente quer falar mais de combate ao tabagismo, a gente quer garantir informação de qualidade aí para você, quebrar mitos, quebrar preconceitos. Eu tô aqui, gente, cercada de especialistas incríveis. Estou muito feliz de estar aqui nesse dia, podendo fazer essa maratona. E para então dar sequência na nossa conversa, agora especificamente sobre o câncer de pulmão, vamos falar um pouquinho dessa jornada, né, desse momento entre um possível sinal e sintoma e o diagnóstico mesmo do câncer de pulmão, que paciente é esse, o que existe hoje no cenário do câncer de pulmão, de novidades no tratamento, o que mudou, o que não mudou, tá bom? Então, vou começar a nossa conversa. Estou aqui com o Dr. Felipe Reuteberg. O Dr. Felipe é um oncologista, trabalha mais especificamente com câncer de pulmão, tá bom? Tá certo? Minha apresentação? Então, agradeço a oportunidade. É ótimo para mim estar hoje, nesse dia presente, fazer essa discussão, porque isso aqui é o que realmente vai impactar para os pacientes, né? As pessoas terem informação, saberem como proceder, diminuir os medos, né? Como é que eu vou dizer? As assombrações que as pessoas criam em torno da doença e do diagnóstico, e realmente a gente poder avançar. Então, antes de mais nada, obrigado por estar presente hoje no Dia Nacional de Combate ao Fumo. Um prazer de verdade. A gente já estava aqui combinando faz tempo, hoje a gente se materializou e deu para organizar esse encontro. Felipe, agora até você já deu uma introdução aí, eu estou lembrando de uma pesquisa que a gente participou no passado, da Global Lung Cancer Coalition, e que na verdade tinha um dado bastante, até quando a gente recebeu o dado, até acho que é um dado difícil de olhar, né? Tem dado que a gente se incomoda um pouco, mas que ainda falava muito da culpa do paciente com câncer de pulmão, né, atrelado a um possível estigma que existe na sociedade, de olhar para esse paciente como né? Você está passando por isso porque você fumou. Né? Vamos falar um pouco disso, porque é tão cruel, né? Eu vejo isso diariamente, como você falou, esse é um problema sério. Então, minha área de especialização em oncologia, como você bem pontuou, é pulmão e cabeça e pescoço. Então, são dois tumores intimamente relacionados ao tabagismo, né? A gente sabe que de 80% a 90% dos casos de câncer que chegam no pulmão, de pulmão que chegam no consultório, são relacionados ao cigarro. E um grande ponto, um problema, é que a pessoa que tem um diagnóstico de câncer de pulmão, cabeça e pescoço, enfim, relacionado ao tabagismo, lembrando que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Fumo, então outros tumores, não só pulmão, mas cabeça e pescoço, né, bexiga, inúmeros outros tumores estão relacionados, e a principal causa de morte evitável no mundo é relacionada ao tabagismo. A importância desse dia é mais do que câncer, né? Mas o que você colocou é extremamente importante. A pessoa que chega no consultório, ela, muitas vezes, ela está assustada, ela está com receio, ela está com medo do que ela vai enfrentar ainda, que ela está desconhecendo. E a ideia da culpa, ela simplesmente não só não colabora, como ela piora. E é muito comum, até por desconhecimento, né, ou por não ter essa sensibilidade, às vezes até mesmo o familiar que gosta daquela pessoa se exalta e começa a apontar o dedo, como você falou, né? Olha, tá vendo? Você fumou. Isso entra num processo de culpa que só piora a aceitação da doença, porque é o processo de aceitação, entendeu? Olha, realmente agora eu tô doente, tá bom. Tô doente, mas vou tratar. Né? Lembrando que tem casos, sim, que você consegue curar esses pacientes. Né? A gente tem isso, estou levantando agora os dados. Temos boas notícias no câncer de pulmão, gente. Temos muitas boas notícias e o Dr. Felipe vai me ajudar a mostrar isso. Então, só concluindo, a gente vive uma sociedade que é muito pautada na culpa. Veja, a pessoa fumou, teve os hábitos de vida dela, óbvio que nós gostaríamos, estamos aqui justamente para que as pessoas se conscientizem do mal que isso pode trazer, mas no momento que a pessoa tem a doença, isso simplesmente não contribui e piora dentro do processo de tratamento. Acho que o que se pode fazer é, positivamente, que essa pessoa pare de fumar. Então, acho que fica um recado, às vezes pode ser que tenha algum paciente nos ouvindo, sim, mesmo quem já tem o diagnóstico da doença, sabido que diminuir a carga tabágica e conseguir parar de fumar é positivo para o desfecho, para o resultado do tratamento.
De qualquer forma, o recado é esse, né? A gente já falamos bastante disso hoje de manhã. E aí, agora a gente vai dar um pouquinho mais de informações sobre câncer de pulmão aqui com o Felipe. Felipe, pensando um pouco, acho que antes daí do diagnóstico, né? No câncer de pulmão, existem sinais e sintomas que podem ser, acho que indicadores de que eu preciso procurar ajuda rápido, principalmente se eu sou tabagista? Eu acho que dois pontos importantes da tua fala, principalmente se eu sou tabagista, a gente vai bater nessa tecla de que o principal fator de risco é fumar. Fumar é o principal fator de risco para ter câncer de pulmão. E outros, como a gente falou. Mas o grande ponto é que quem não fuma também pode ter. Existe uma proporção não desprezível de 15% a 20% dos pacientes que nunca fumou ativamente. Então, já vou até ler o comentário da Emília aqui, Felipe, falando que mas muitos cânceres de pulmão não são de pessoas fumantes como o da minha filha. Então, Emília, o Felipe acabou de concordar com você, é verdade, e eu tenho certeza que a gente vai falar disso também. Exato. Então, sim, como a Emília comentou, pacientes jovens que nunca fumaram também podem ter câncer de pulmão. E aí é o ponto da tua pergunta, né? Qual o sinal que eu vou começar a tentar? Não existe um sinal específico, mas existe um conjunto de sinais e sintomas que podem acender uma luz vermelha. Para a gente começar a procurar um médico e dali criar um diagnóstico. Veja, se eu jovem ou grande tabagista começo a apresentar uma tosse que eu não apresentava antes e essa tosse persiste, eu vou lá, procuro meu médico, olha, não é infeccioso, né? Ou ele me tratou lá com antibiótico, deu lá 10 dias de antibiótico, eu continuo com a tosse, ela não melhora, né? A gente está falando de quanto tempo? Um mês? Um mês, normalmente. Em geral, a gente põe aí uma ideia de 2 semanas para alguma melhora, nem que não tenha resolução, mas melhora. Então, a pessoa tem 2 semanas que ela não melhora no sintoma de tosse, isso não é uma gripe que persistiu, isso não é uma tosse que não persistiu, procura um médico. E não precisa ser um oncologista. Médico da comunidade, vai atrás do seu clínico, o clínico do posto, né? O clínico da unidade básica de saúde, e procure entender, doutor, olha, não melhora. E o que é uma história muito comum e que a gente tenta bater e ajudar, né, no diagnóstico, é que muitas pessoas têm lá um diagnóstico traçado. O médico pega um raio-x, viu lá uma alteração no raio-x, né, uma manchinha, fala, isso aqui pode ser uma pneumonia. Trata o paciente. Ele toma lá um curso de antibiótico, persiste aquela tosse ou falta de ar e vem piorando os sintomas. O paciente começa a emagrecer, perder peso, já é um sintoma mais tardio, né? Mas ele entendeu que já fez um tratamento e não melhorou. Então, questionar o médico, doutor, olha, não melhorou. Será que isso aqui não pode ser outra coisa que não seja uma pneumonia? A gente está num país que, obviamente, não é só câncer. Tuberculose é diagnóstico, infecções fúngicas. Mas veja, dentro de um cenário de um paciente tabagista, ou uma filha da Emília, não tabagista, que teve uma alteração no raio-x lá, não melhorou após um tratamento, também é um alerta para que essa pessoa procure ir adiante no diagnóstico e questionar o seu médico. Sei, eu acho que tudo com gentileza, né? E educação, doutor, desculpa, não melhorou com o antibiótico. Será que a gente não precisa investigar aqui de nada mais para seguir adiante? Acho que isso. Tá. E aí, diante disso, então, se deu alguma coisa, é o quê? É no raio-x que vai aparecer? Então, agora é a jornada do paciente, né? Que é uma coisa interessante que a gente sempre fala aqui. Existe o sistema de saúde suplementar, existe o SUS. Os dois, teoricamente, o paciente deveria ter o mesmo fluxo. Qual que é o fluxo ideal? Eu passei num médico, num clínico geral, ou médico da minha confiança, médico da família, né? Ele fez a primeira avaliação minha e ele detectou que tem algo estranho. Olha, não respondeu antibiótico, ou isso aqui não parece também, parece ter uma massa pulmonar. Essa tossinha deveria ter sumido. Essa tosse não melhora, você está com um pouco mais de falta de ar, está piorando. Mas então essa altura do campeonato ele já fez pelo menos um raio-x. Um raio-x. Pelo menos. Então ele fez lá um raio-x e essa imagem não melhora, e o sintoma não melhora, né? Ele deveria procurar um médico especialista ou ser referenciado por uma unidade especialista. No SUS, eles se referenciam para o AME, que tem um ambulatório médico de especialidades. Então, é bom que as pessoas saibam esse nome, AME, ambulatório médico de especialidades. Possa falar com o seu médico, doutor, AME, eu anotei lá que eu vi a doutora Luciana comentando em Felipe AME. Por favor, poderia me referenciar para um pneumologista?
e tentar obter, por meio do pneumologista, um diagnóstico mais preciso. Aí, qual é o próximo passo? Provavelmente, ele vai pedir uma tomografia se ele suspeitar que possa ser alguma neoplasia, algum tumor. E se ele vê que realmente aquela imagem tem uma característica que lembre a possibilidade de ser um tumor, aí sim ele vai pedir uma biópsia, que é a terceira etapa, é confirmar o diagnóstico. Porque a gente sabe que hoje a gente tem alguma dificuldade de conseguir acessar isso, né? Um ponto importante, só voltando um pouquinho na nossa fala prévia, a respeito de pacientes não tabagistas, como a Emília perguntou. Ela está contando que a filha teve um adenocarcinoma pulmonar metastático com 31 anos. Pois é. No consultório eu vejo esses pacientes, Chico. O lado positivo, acho que é importante a gente também ressaltar, né, porque a doença precisa diminuir o estigma. Né? Com alguma frequência, ela pode ter algumas alterações no tumor, algumas alterações moleculares, que esses pacientes podem ter um maior benefício de um tratamento mais específico, com mais chance de resposta e com menos efeito colateral. É isso que a gente tem batalhado, inclusive, para discutir no SUS, a gente amplia o acesso dos pacientes. Mas isso sim é uma realidade. Então, para os pacientes jovens, é mais frequente a chance de ter essas alterações moleculares no tumor. E o paciente tem uma resposta melhor com um tratamento menos tóxico, teoricamente. Mas um ponto importante é que, mesmo que a pessoa não fume, também existe o tal do tabagismo passivo. Muitos pais que são super zelosos pela saúde dos seus filhos ignoram que no ambiente que ele fuma, as partículas ficam suspensas no ar e o filho dele inala. Ele chega em casa com um paletó, né, com a roupa que ele fumou na rua e as pessoas sentem o cheiro. Fica dentro de casa. Fica em casa. Então o filho, ele é exposto até que ele saia de casa, se torne adulto, por 20 anos ao tabagismo dos pais. Então é extremamente importante as pessoas que realmente têm amor e carinho pelos seus filhos questionem-se e repensem as suas atitudes. Tira a roupa antes de chegar em casa, já dá um banho rápido, né? E repensar o seu hábito também. Os filhos aprendem com o hábito dos pais. É muito mais provável que esse rapaz tenha como, ou essa moça, né, possa ter como exemplo um pai tabagista e queira se interessar por fumo. Felipe, a gente fez uma pesquisa um ano atrás, né, usando os nossos contatos aqui das redes sociais, especificamente de câncer de pulmão, e por incrível que pareça, eu não lembro agora, mas foi muito alto o número, 48, 50% dos casos, empatados SUS e plano, foi muito pequena a diferença, passaram por mais de 4 diferentes especialistas até conseguir fechar o diagnóstico. O que está acontecendo? Por que é tão difícil assim? Eu acredito que a tua pergunta, ela já tem uma resposta imbuída, né? Eu acho que o problema é algo está errado. Você conseguiu detectar, esse é o primeiro ponto, né? Eu saber que tem algo errado. O paciente não pode passar por tanto especialista. Como a gente falou, jornada eu passo com um clínico, eu passo depois adiante, se eu conseguir uma consulta com o próprio clínico, quiser ir adiante, um pneumologista, a partir daí o diagnóstico está feito. O oncologista, normalmente, não é quem nem faz o diagnóstico, é quem recebe o diagnóstico. Então, eu sou o terceiro da cadeia para tratar, não para continuar a investigar. Provavelmente, pode ser que exista aí a rede de saúde esteja mal coordenada. A gente precisa aumentar a educação médica no sentido de chamar a atenção para o câncer do pulmão, porque muitas vezes os médicos foram muito educados a correr atrás de tuberculose, infecções fúngicas, como a gente falou, infecções bacterianas, e insistem naquele diagnóstico. E por isso que eu acho que é importante, quem está nos ouvindo, amanhã conhece um parente, um amigo, sempre tem, né? E que, olha, doutor, desculpa, não melhorou da infecção, o senhor já tratou com antibiótico, a gente precisa ir adiante no diagnóstico. Dá para o senhor pedir uma tomografia, dá para a gente tentar fazer um exame mais aprimorado para a gente entender isso, não aceitar aquele diagnóstico que se impõe e se repete, né? As pessoas não tratam 2, 3 pneumonias no intervalo de 2, 3 meses, que é o que a gente vê com frequência, provavelmente foi o que você viu. Acho que isso é bastante preocupante e acho que, de novo, vale o recado que o Felipe já deu.
que acho que tem que existir também um incômodo por parte do paciente, né, Felipe? Infelizmente, eu acho que se não está se sentindo bem atendido, se o sintoma persistiu, eu acho que tem que existir, né, essa procura por um outro médico e realmente talvez até chegar para o médico e falar, doutor, como é que a gente pode investigar melhor para que eu possa me sentir seguro, para que esse sintoma desapareça, para que a gente realmente feche um diagnóstico e que eu tenha um parecer seu a respeito do que eu tenho, né? Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Só, desculpa, complementar, você falou a respeito de sintomas, o que nós vemos com muita frequência é o paciente ignorar os próprios sintomas. Então, pelo que a gente está falando, ele começa a evoluir com uma tosse que não melhora, ou uma falta de ar que não melhora, um emagrecimento não explicado por mais de um mês, e ele continua negando que aquilo está acontecendo. Você tem um sinal de que algo está errado. Eu não estou dizendo que é câncer, nem que não é câncer. Pode ser que seja outro tipo de doença. A gente está falando sobre medicina, sobre cuidados de saúde. Então, que essa pessoa procure ativamente saber o que está acontecendo para ela, não negligencie. E algumas pessoas também, a gente vê que é frequente se assustar com a ideia de que possa ser um tumor, foge da ideia de fazer um diagnóstico. Paralisa de vez, né? E perde a oportunidade de curar. Volta a insistir. Câncer em estágio precoce, câncer do pulmão, também pode ser curado. Como é que a gente acha esse câncer no estágio precoce? Isso é um pouco mais difícil de achar. Acho que o primeiro passo é o que nós colocamos agora, né? É não ignorar os seus sintomas e ser ativo em parceria com o médico no diagnóstico do que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. Porque quanto mais demora para fazer o diagnóstico ou você demora para procurar o médico, é o tempo que a doença pode evoluir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, isso é o que compete ao paciente e ao médico. O terceiro é o que a gente discute com uma frequência, que é a estruturação do sistema de saúde, para que a gente consiga ter mais rapidez no diagnóstico, né? E consiga chegar mais precocemente para mim como oncologista. Eu trabalho no Instituto de Câncer da USP, você sabe disso. E eu possa também ter um diagnóstico cada vez mais precoce. Chegam casos lá para mim, sim, de pacientes que foram operados, muito bem operados pela equipe cirúrgica nossa, e que depois, às vezes, faz só uma complementação, que a gente chama de adjuvância, para tentar garantir que o paciente fique sem doença curado. Então, isso é possível. Então, o terceiro elo, o primeiro é o paciente, o médico e o sistema de saúde fazer a parte dele. Bom, fiz tudo isso e aí realmente confirmou na minha biópsia que, depois tem que falar o que pode estar escrito ali na biópsia, mas estou com câncer de pulmão. E agora? Aí eu queria entender um pouco os caminhos, o que existe hoje de opção de tratamento, dependendo, claro, do nível, do estágio do meu câncer, vamos seguir um caminho diferente. Então, são 3 aspectos. Um é o diagnóstico, feito o diagnóstico, ótimo, essa etapa concluída ajuda muito no sucesso. Segundo, o que a gente chama de estadiamento, entender se a doença está restrita só ao pulmão ou se ela apresenta disseminação em outro local fora do pulmão, que a gente pode chamar de metástase. Numa situação de tratamento com a doença localizada, o tratamento é essencialmente cirúrgico. Um cirurgião torácico vai operar aquele tumor. Depois dessa cirurgia, ele pode ou não ser exposto a um tratamento curto com quimioterapia, geralmente 4 aplicações, intervalo de 21 dias. Você costuma durar 3 meses e daí é só segmento. Você vai ficar acompanhando. Isso é um paciente que tem uma doença localizada. Aquele paciente que chegou rápido no médico, não negligenciou os sintomas, o médico foi proativo, viu que não estava melhorando, fez uma investigação invasiva, fez a biópsia, diagnosticou. E o outro paciente que pode chegar com a doença um pouco mais avançada, que é a doença metastática, esse paciente hoje tem um arsenal de tratamento bem maior do que lá atrás, quando comecei a fazer oncologia. Isso é muito animador. A maioria dos oncologistas hoje, para quem não sabe, que está nos assistindo, eu comento que tem muita vontade de aprender cada vez mais sobre tumores torácicos, porque é uma das áreas da oncologia, da cancerologia, que mais tem se desenvolvido. Então, isso é algo importante para quem está nos ouvindo saber, né? É uma das áreas que mais tem se desenvolvido e mais tem feito pesquisa a respeito. Tendo um diagnóstico, o tumor ele deveria ter o nome e sobrenome. Até a década de 80, 90, a gente dizia 2 diagnósticos. Ou ele tinha um tumor que a gente chama de não pequenas células, ou era o pequenas células.
gente começou a estudar um pouco mais, compreender um pouco mais, descobrimos que além do pequenas células e não pequenas células, o tal do não pequenas células tem dois grandes grupos. Um chama-se adenocarcinoma de pulmão, que foi o que a Emília falou da filha dela, né? E o carcinoma espinocelular. Então agora nós temos nome e sobrenome, né? Igual a mim, eu tenho o nome Felipe Santa Rosa e falta o terceiro sobrenome, que é a avaliação molecular, idealmente, dessa doença. É a caracterização dela. Então eu vou dizer que é um adenocarcinoma do pulmão com uma mutação X. Pode se chamar IGFR, ALK, ROS, é uma sopa de letrinhas que vai dizer qual é a mutação que está presente naquele tumor. Por que isso é tão importante? Porque isso determina um tratamento específico para aquela alteração, aquela mutação. Na prática, para o paciente, tratamento mais eficaz, com menos toxicidade. Eu que acho que vocês já viram a gente falar bastante nas redes sociais, que é o tratamento certo para o paciente certo. E também tem até um videozinho ilustrado, que é aquele que fala que o meu câncer de pulmão não é igual ao seu. Né? Que a gente sabe hoje que vai depender muito e tem muitas especificidades. É uma coisa importante, ontem, antes de começar o nosso live, eu estava lá no Rio de Janeiro, no INCA, discutindo com os médicos, os residentes, que têm formação, os colegas também ecologistas, a respeito desse tipo de tratamento, que a gente chama de tratamento personalizado. Quer dizer, você falou personalizado. O seu tumor é diferente do meu, que é diferente do outro. E cada um evolui de uma forma distinta. Porque as pessoas têm um estigma. Olha, tumor vai passar mal, vai ficar ruim, vai cair o cabelo. Não é isso a nossa realidade. Isso não é a realidade de hoje do tratamento do câncer do pulmão, uma média. Então, hoje, quem eu consigo fazer essas análises, e para ter uma ideia, quase metade dos pacientes hoje teria alguma alteração dessa, que no primeiro momento não obrigatoriamente faria quimioterapia, mas faria esse tipo de tratamento. A quimioterapia não é um fim único, pelo contrário, também é importante frisar aqui, ela sim responde, tem a sua eficácia, mas tem o seu papel dentro do momento que eu não tenho a tal das mutações inicialmente. E hoje a gente está falando de novas classes de tratamento antineoplásico. Né? Então, Exatamente. todo mundo, acho que o grande consenso é que estou fazendo tratamento para o câncer, estou fazendo quimioterapia. A gente até viveu uma coisa bem, até para o nosso aprendizado, a gente fez uma pesquisa recentemente até com câncer de rim, e uma das perguntas é, qual é o seu tipo de tratamento? Então a gente pergunta quais? Químio, rádio, terapia-alvo, e especificamente para o câncer de rim, é um tratamento bastante realizado, e ninguém escreveu terapia-alvo. A gente achou muito estranho. Graças a Deus a gente escreveu outros. E aí toda a turminha lá de terapia-alvo estava dentro de outros. Acho que é importante dizer, né, que são outras classes mesmo, né, Felipe? O que hoje existe de oportunidade de tratamento? Né? Então, existe a quimioterapia, a terapia-alvo, como você falou, que com frequência são comprimidos por boca, que a pessoa toma, com as taxas de resposta, de chance de responder maiores, com os efeitos colaterais bem manejáveis. Existe hoje o que a gente chama de imunoterapia, que é a oportunidade de fazer com que o teu sistema imunológico ataque o tumor, ele reconheça o tumor como algo estranho, então o seu próprio organismo que é estimulado a combater a doença. E do ponto de vista de resposta, a gente tem visto que os pacientes que respondem, em pacientes com 3, 4, 5 anos hoje em dia com a doença controlada, e que evitaram de ter sintomas relacionados à doença. Então é um arsenal. No Instituto do Câncer, onde eu trabalho, ali na USP, nós também temos o que a gente chama de protocolo de pesquisa clínica. Eu queria só fazer uma parte aqui. Sim. Tem muita gente no Brasil que acha que o protocolo de pesquisa clínica é cobaia. Né? E compara até, uma comparação um pouco grosseira, é como se fosse um ratinho, uma cobaia, não é. Então eu vou rapidamente falar para quem está lá. Nos Estados Unidos é muito comum que a população viaje em estados até os centros de pesquisa para procurar pesquisa específica para tumor de pulmão. Por quê? É entendido que ela tem a chance de buscar um tratamento que é melhor do que o que já existe. Em geral, esses estudos são conduzidos com um tratamento padrão, um melhor tratamento padrão existente e um novo tratamento que está sendo proposto. O paciente pode ser, a gente chama randomizado, sorteado para um dos dois. Ou seja, na pior das hipóteses, está recebendo o melhor tratamento disponível hoje. Né? E ele pode ter a chance de vivenciar uma resposta melhor do que esse tratamento anterior e seguindo normas de segurança internacionais.
Eu, como pesquisador lá, e os meus colegas, nós somos obrigados a seguir normas internacionais. Se o Felipe não faz isso e expõe o paciente dele a um risco que isso não acontece, eu posso nunca mais poder fazer pesquisa na vida, sabia disso? Eles não me deixam nunca mais, um órgão americano, o FDA, não deixa mais, ou seja, o paciente entender, é seguro e ele pode buscar algo mais eficaz. E não é cobaia, não é cobaia. Não, fora que é tudo tão regulamentado, né, Felipe? Mesmo no Brasil, né, existe um documento que você assina quando você vai participar, que é o TCLE, né, um termo de consentimento livre, esclarecido, ali está dito tudo o que vai acontecer, ele te protege, né? É um documento que protege o participante da pesquisa. E, bom, eu sou super fã da pesquisa, Felipe, então a gente pode marcar uma live só para falar disso, porque eu vou adorar. E, na verdade, você também pode, junto com o seu médico, decidir sair a qualquer momento, né? Sim. Então, riscos e benefícios existem, são superdosados, controlados, e sem dúvida nenhuma, hoje, principalmente no SUS, a gente ainda olha com mais ânsia, né, por mais pesquisa clínica no Brasil, justamente porque é uma grande opção de acesso a tratamentos mais inovadores que, infelizmente, a gente não consegue oferecer no SUS, certo? E, como você falou, a vontade do paciente é soberana. Se ele virar para mim e falar, doutor, eu não quero mais, ele está fora da pesquisa. Felipe, sabe onde eu quero voltar? Nessa questão hoje, da gente saber nome, sobrenome, eu brinco às vezes que é apelido, em que momento que eu sei essas informações? Né? Então, tem lá a informação inicial sobre o meu tipo de tumor, lá na anátomo, na biópsia. Essas outras informações, elas já vêm junto, o médico tem que pedir, isso é pedido depois. Como é que é esse processo? Porque eu sinto que ele também pode embananar um pouco e atrasar esse diagnóstico, né? Essa tua pergunta é muito importante. A gente volta ao papel do paciente, ser ativo no tratamento dele, questionar assim o médico, volta a assistir com toda a cordialidade, gentileza, questionar, doutor. Olha, eu vi lá uma discussão com a Luciana Russo Felipe e achando assim, eu fui ler a respeito. Entrei lá na página do Oncoguia, né, eu descobri que tumor de pulmão tem nome e sobrenome. E eu queria saber, está sendo avaliada a pesquisa que a gente chama de imunohistoquímica? Esse termo, esse palavrão esquisito, imunohistoquímica, é o que vai começar a dizer o primeiro sobrenome do tumor. Isso, logo no momento que o médico pede a biópsia e que ele recebe, dependendo do local que sai o resultado, se é só como não pequenas células ou pequenas células. Que é aquilo que eu fazia que acontecia até a década de 90. Só que nós estamos em 2018, estamos 20 anos adiante, a gente não pode se contentar, a gente não ouve mais fita cassete, né? A gente ouve, nem CD mais a gente ouve, né? A gente ouve no celular, a gente baixa na internet, a gente também não se deveria se contentar com um diagnóstico tão grosseiro. Então, a tal da imunohistoquímica, ele pode ser já solicitada pelo médico quando ele recebe de volta o resultado da biópsia. Ele vai dizer, olha, senhor, aqui com tumor de pulmão. Isso opinião ainda, então. O não pequenas células, ou pequenas células, e o paciente questiona, doutor, mas é um adenocarcinoma ou um carcinoma espinocelular? Tá. O médico fala, olha, não tenho aqui, não sei ainda. E eu vou pedir para fazer a avaliação imunohistoquímica. Então, o próprio pneumologista que recebe o diagnóstico, que faz essa solicitação. Por quê? Porque a hora que chegar se ele já fizer essa solicitação, ao mesmo tempo, o paciente já será encaminhado ao oncologista. Que é quem vai ajudar a definir. Então, as coisas acontecem em paralelo. Até que o paciente gaste os seus dias para chegar no oncologista, até que ele chegue e seja agendado, vai acontecendo essa análise imunohistoquímica, e quando chega na mão do oncologista clínico, isso já está pronto. E essa imunohistoquímica precisa estar escrito, se ele quer que faça também alguns testes esse terceiro nome aí do câncer, o EGFR, o médico precisa escrever isso ou a imunohistoquímica é um pacote completo? Não, a imunohistoquímica, ela diz o segundo sobrenome. Então, o primeiro é ser pequenas células ou não pequenas células de pulmão. E a imunohistoquímica vai dizer se é um adenocarcinoma, se é um carcinoma espinocelular ou outra variante. O que às vezes acontece é que o próprio patologista, que é o médico que olha o resultado da biópsia no microscópio, sem imunohistoquímica também não consegue dizer de onde vem o tumor. Ele só consegue dizer que é um tumor às vezes. Então essa imunohistoquímica é extremamente importante para dizer, primeiro, se é um tumor do pulmão, porque não é porque tem nódulo no pulmão que é um tumor de pulmão, ele pode ter se originado em outro local, e é o que a gente chama de metástase,
O pulmão é um dos órgãos que mais recebe metástases por conta do tanto de sangue que circula por ele, o pulmão e o fígado. Então, não obrigatoriamente porque é um nódulo no pulmão que é um câncer de pulmão. Acho que isso é um ponto importante. Tem outros tumores, né? Em sendo um câncer de pulmão, às vezes a imunohistoquímica ajuda a dizer se é um tumor de pulmão. 2. Qual é o primeiro sobrenome dele? Que é o tal do adenocarcinoma, ou carcinoma espinocelular, ou pequenas células do pulmão. São os 3 mais frequentes. O terceiro sobrenome do Felipe Santa Rosa Poitberg, o terceiro sobrenome, é a avaliação molecular. Essa avaliação molecular, em geral, quem costuma pedir é o oncologista, mas se você tem um pneumologista interessado, proativo, que é o ideal, o paciente também pode e deve questionar o seu médico. Doutor, o senhor acredita que vale a pena fazer aquelas pesquisas moleculares para quando chegar um oncologista já ter pronto? Isso tem que estar escrito no Tem que pedido. estar escrito. Ele tem que pedir, ele tem que Além de solicitar. imunohistoquímica, tem que fazer pesquisa para... Pesquisa molecular para os genes. Os principais genes se chamam EGFR, ALK e ROS. E hoje a gente tem um terceiro que não é um gene, mas é uma alteração no imunohistoquímica, que chama PDL1, que é uma expressão que aparece também no tumor, que é uma imunohistoquímica um pouquinho mais refinada do que normalmente se faz ali. Então, De pelo qualquer menos forma, esses 4... Se você já faz esse pacote inicial, você já está chegando no seu oncologista com uma informação bem completa sobre o seu tipo de pulmão para facilitar a definição do tratamento. Exato. Não só o tratamento, como começar com o primeiro e melhor tratamento. O que ocorre, por vezes, é que às vezes chega na mão do oncologista, um paciente com um tumor um pouco mais avançado, metastático, e às vezes o paciente já está com muito sintoma, não posso aguardar o resultado da análise molecular. Então, se isso não foi feito lá atrás pelo pneumologista, pode acontecer, ou o clínico, que é a condição, pode acontecer de eu ter que começar um tratamento com quimioterapia, quando eu podia estar usando outra medicação. Volto a insistir, quimioterapia não é um tratamento inadequado de forma alguma. Muitos dos meus pacientes começam com quimio, mas precisa saber se aquele paciente precisava realmente tomar quimio ou se ele precisava tomar um outro remedinho, que por boca ou imunoterapia. Então, o problema não é você fazer um tratamento, é você começar com o tratamento mais apropriado quanto antes. Claro. E acho que ainda, Felipe, pensando no número dos desafios, se a gente está tratando o paciente certo, né, com o tratamento certo, a gente também hoje consegue mostrar que, inclusive, a gente está economizando, certo? Exatamente. Você conseguir fazer o que a gente chama de biomarcador, que é essa análise molecular, faz com que você trate melhor o paciente, ele viva melhor, tenha menos complicações, que ele precise se ausentar do trabalho dele, é isso? Que ele não tenha a vida dele preservada, com a qualidade que ele merece, né? Isso tudo também tem impacto até na economia. As pessoas agora que estão com campanha presencial, as pessoas escutam economia, isso também é economia. É a pessoa que continua ali atuando e que tem menos complicações, menos internações. Então, de certa forma, você tratar bem o paciente é bom para a comunidade como um todo. Não, eu acho que quem também está acostumado a nos seguir aqui sabe o quanto a gente está envolvido, né, em discussões para que a gente melhore o tipo de tratamento oferecido pelo SUS. Participei recentemente de um evento, inclusive, com o Felipe, que discutiu todos esses desafios de acesso a essas novas tecnologias, às vezes até acesso a velhas tecnologias, né, Felipe? E, então, vocês conhecem as nossas brigas aí para tentar melhorar um pouco esse cenário, e a discussão sempre chega em quanto custa, né? Quanto custa, é caro, mas beneficia, não beneficia, afinal, quanto tempo a mais a gente está disposto a pagar, que dinheiro é esse? Discussões complexas também, mas que o onco cuida disso, né? Até mesmo como representante, como seu representante, como representante dos pacientes com câncer, e um tema muito desafiador, né? Também difícil quando a gente pensa que é a minha vida, né? E o que eu quero viver a qualquer preço, e será que é a qualquer preço mesmo? Vamos falar um pouco disso? O importante que você colocou é que nós somos, de certa forma, a porta-voz dos nossos pacientes. A gente está aqui para representar, de alguma forma, os pacientes. Então, quando eu tenho a frustração de, às vezes, um diagnóstico muito tardio, que a gente entende que poderia, eventualmente, ser feito mais precoce, a gente também tem responsabilidade nisso. Toda a sociedade, desde o paciente que não se manifestou,
que não brigou pelos direitos dele, como um todo pela sociedade, como nós que de alguma forma também nos omitimos, né? Acho que dentro dessa briga que eu e você, a gente encampou, né, de alguma forma, para melhorar o acesso dos pacientes a drogas melhores, tratamentos mais adequados, diagnóstico mais precoce e apropriado, que isso é extremamente importante. E até lá na ponta da prevenção, a gente sabe que até mesmo para quem tenta parar de fumar, o apoio nem sempre existe, né? Ou inclusive encampou uma ideia aí de fazer com que os planos de saúde paguem o tratamento para quem quer parar de fumar, né? Porque custa. E isso poderia estar incluído aí no rol de procedimentos que o plano cobre. E até a gente já fez assim, também um levantamento nas próprias UBSs e nem sempre o tratamento que o SUS promete dar está disponível na UBS. Então é isso, acho que é conhecer nossos direitos, conhecer os caminhos, se posicionar. E claro, quando a gente fala acesso, a gente está falando de acesso de acesso a uma informação de qualidade, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, mas também acesso a estratégias de prevenção, acesso a estratégias de diagnóstico precoce, que não necessariamente passam pelo teste, passam simplesmente, muitas vezes, do acesso a uma tomografia para alguém que tem fator de risco elevado, né? E claro, as estratégias de cessação de tabagismo, que é hoje tudo que a gente está falando, e o acesso ao tratamento. Só voltar um pouquinho na ideia, puxando dois ganchos da colocação da estratégia de prevenção do tabagismo, ou parar de fumar. Isso é tão importante se a gente pensar que 80% a 90% dos casos de câncer do pulmão, o paciente fumava, não tem como ignorar essa informação. Simplesmente não tem. É difícil eu ter um paciente no consultório que não fumar. Ele existe, é importante saber que isso é possível, mas a enorme maioria tem o cigarro como fator causal. E parar de fumar é extremamente importante. Não tem nada mais eficaz. As pessoas falam, como é que eu combato o câncer? Você combate o câncer com medidas preventivas. Então, a principal causa de morte evitável no mundo é o tabagismo. Eu estou falando não só de tumor, a gente está falando de infarto, a gente está falando de derrame, a gente está falando de uma série de outras coisas. Por enquanto, são as principais doenças, né? Daqui a pouco a gente inverte isso, né? E é importante que parar de fumar, muitas vezes, não é fácil. Né? Isso já foi comentado mais cedo, vai ser comentado mais tarde. E a ideia de apontar o dedo, só culpar e xingar, enfim, esse tipo de conduta, muitas vezes ela não auxilia. A pessoa, muitas vezes, ela precisa de um auxílio do médico, precisa de uma ajuda estruturada, às vezes até uma medicação para ajudar, porque isso é uma dependência química também. E não tem nada mais impactante na especialidade que eu faço do que o paciente parar de fumar. É assim que a gente realmente vai combater o câncer de pulmão. Felipe, acho que é sempre essa pergunta da Magda, vale a pena a gente dar uma olhada. Ela está perguntando, acho que ela entendeu um pouquinho aí a respeito da imunistoquímica, e ela está perguntando se ela serve para todos os tipos de câncer. Sim, a imunistoquímica, ela ajuda a definir o tipo de tumor que a pessoa tem. Como eu falei, não é porque a pessoa tem uma lesão no nódulo no fígado, no pulmão ou em outra área do corpo que o tumor se originou naquele ponto. Pode ser que seja uma metástase, ou seja, um tumor que ele disseminou pela corrente sanguínea ou pelos vasos linfáticos, no lugar em que ele originalmente estava, com outro ponto, a distância. Então, se eu só fizer uma biópsia de ser tumor por uma lesão óssea, na maioria das vezes ela não se originou naquele osso, ela pode ter vindo de um outro local. Então, a imunistoquímica ajuda a tentar traçar esse mapa, como se fosse uma sopa de letrinhas, para dizer de onde veio aquele tumor, qual é o primário. Por quê? Porque o tratamento do tumor de pulmão é completamente distinto do tumor de mama, do tumor de intestino, fazer um tratamento adequado. Ó, tem a Elisângela, que ela está perguntando lá do Insta pra gente, até dando um oi pro pessoal do Instagram, eu falei porque a gente esqueceu, mas a gente está no Instagram também. Ela está falando, na verdade, que ela está com dor nas costas, do lado esquerdo, ficou um pouco preocupada, te perguntando se pode ser alguma coisa, ela nunca fumou, mas ela fala que a mãe fumou quando ela estava grávida. Geralmente o tabagismo, né, fumar, ele está relacionado, costuma estar mais relacionado com o tempo de fumar, mas eu volto a frisar uma coisa que é extremamente importante: não existe tempo ou quantidade de cigarro que seja segura para a pessoa ter tumor de pulmão. Isso é extremamente importante. A pessoa fala assim, não, fuma um pouquinho. Não existe carga tabágica, não existe quantidade de cigarro que a gente possa dizer isso aqui é seguro.
porque a pessoa pode sim ter alguma predisposição e ter uma ativação ali por meio dessa fumaça, né, desses carcinógenos, dessas substâncias que podem ajudar na produção do tumor de pulmão e desenvolver. Então esse é o primeiro ponto. Tem gente que fala, não, só um pouquinho aqui, não existe, simplesmente isso é uma fábula, né? Mas voltando à pergunta dela, a questão da dor nas costas, acho que nós começamos a conversa falando assim, um sintoma que não melhora, que é o que ela veio falar agora, que persiste. O que a gente traçou assim, procure o seu médico, o seu clínico geral. Você não precisa nem procurar um oncologista, um pneumologista, você vai atrás do clínico. Ele vai avaliar se naquela região que a pessoa está referindo a dor, eventualmente teve uma lesão de herpes e a pessoa nem viu, passou desapercebida. Se teve um problema de colunas, a coluna da pessoa está meio tortinha, ela faz lá esforço físico, então você precisa fazer reabilitação. Física, né? Fazer reabilitação. Né? Então, dor nas costas é um sintoma muito inespecífico, assim como tosse, mas que se persiste, como ela falou, e não melhora, para procurar um clínico, para ele examinar, conversar, e daí ele vai traçar uma hipótese diagnóstica. Eu acho que é super desafiador, Elisângela, que estiver acompanhando a gente, mas o recado é esse, acho que não dá pra gente perceber que tem alguma coisa errada, né? Que foge do normal, a gente brinca, às vezes tem uma bolinha que cresce da noite pro dia, não dá pra gente ficar vendo ela crescer e não fazer nada, né, Felipe? Acho que a dor serve para isso também, algum tipo de sangramento anormal que não para, são aí sinais de alerta que a gente precisa ter um parecer do especialista, então isso é bem importante. A Ramona, Felipe e a Mariângela estão perguntando pra gente, bom, são coisas diferentes. A Ramona, eu acho que você já falou um pouquinho, mas ela tá perguntando de como diagnosticar uma metástase. E a Mariângela está perguntando aí se existe alguma novidade para o câncer metastático na pleura. Então vamos por partes. Obrigado pelas perguntas. Muito obrigada, bom que vocês estão aqui participando com a gente. A sua pergunta é como diagnosticar uma metástase. Então, a primeira etapa, só retomando, acho que é importante a gente frisar as informações, nem todo mundo estava no começo da nossa conversa, né? Você começa com um diagnóstico. E o diagnóstico ele é traçado inicialmente por uma suspeita, que é feito por meio do raio-x ou tomografia. Ele é confirmado, o diagnóstico, por meio de uma biópsia, ou seja, não existe diagnóstico sem biópsia. Bom, tem que pôr uma agulhinha e tirar um pedacinho. Né? E depois que você fez o diagnóstico, a próxima fase é o tal do estadiamento. É saber se a doença só está localizada ali ou se ela tem outro local. No caso do tumor de pulmão, você faz tomografia de tórax e abdômen, às vezes uma tomografia do cérebro ou uma cintilografia óssea. O oncologista que vai definir isso aí, ou o pneumologista que tem a capacidade de avaliar isso. E aí sim que você vai diagnosticar se você tem metástase à distância ou não. Alguns locais você tem à disposição um exame chamado PET-CT ou PET-scan, que é um pouquinho mais refinado que a tomografia, no caso do tumor de pulmão, para dizer se eu tenho metástase à distância ou não. Então, que seja uma tomografia ou um PET-scan, esse é o exame que vai ajudar a definir se tem mais algum outro local além daquele que você já viu. Com relação à pergunta da Mariângela Amorim, tratamento para câncer metastático na pleura. Um ponto é saber se é uma metástase do pulmão para a pleura, se é um tumor de mama para a pleura ou se é um tumor originado da pleura, por exemplo. Então, o primeiro passo, Mariângela, é saber onde que se originou esse tumor. Né? Então, o tratamento ele tem a ver com o tumor que o originou. Ele guarda alguma similaridade com aquele tumor inicial. Então, se eu tenho um tumor, por exemplo, de mama, né, com uma metástase na pleura, e é um tumor que a gente chama de sensível a hormônio, existe um comprimidinho que a gente dá para os pacientes, por exemplo, ele pode ser sensível a tamoxifeno, o tratamento do tumor da mama é o mesmo das outras metástases, quando a doença já é metastática. Né? Ou a quimioterapia, que eu trataria o tumor primário, é a que vai agir na pleura também. Você falou no tumor de pulmão, e é o tratamento do tumor de pulmão, que vai agir, que a gente chama sistemicamente, ou seja, no organismo como um todo, assim como na região do osso, na pleura, no fígado, ele vai ter uma ação semelhante, e você vai tratar. Se você está falando de um tumor específico da pleura, que é o que a gente chama de mesotelioma, na maioria das vezes, tem alguns outros tipos, mas o mais frequente é o mesotelioma. Aí o tratamento é um pouquinho mais complexo. Ele pode ser tanto por meio de uma ressecção, uma retirada do tumor, seguida de radioterapia, ou quimioterapia juntos, ou cirurgia. Então depende do estágio que está, se é metastático ou não.
Gente, eu tô ouvindo aqui o Felipe, eu acho que tem de novo um mercado tão importante, né? Eu acho que tem que conhecer. Acho que você já ouviu a gente falar bastante aqui, mas sem medo mesmo de se informar a respeito do detalhe da sua doença. Olha a quantidade de informação, que às vezes o Felipe não consegue nem responder se a gente não tem, né, uma historinha prévia já levantada, né? Assim, difícil responder a informação do tratamento, de novidade de tratamento, sem a gente saber detalhe de qual é o tipo de câncer. Às vezes eu vivo isso, né? Às vezes as pessoas até perguntam, mas dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo? Às vezes eu vivo isso na minha casa, né? Às vezes meu pai quer que eu ajude algum tio com algum tipo de informação, e eu me pego fazendo esse exercício com ele, né? Falo, pai, mas qual é o tipo de câncer, né? O que já foi feito, qual é o nome do remédio? Nem o nome do remédio, Deixa né? eu te fazer uma pergunta. Vou enviar aqui. Então, Vou dar um entrevistador um pouquinho. Com muita frequência, os pacientes que chegam até mim têm pouca informação a respeito da doença, dos efeitos colaterais que a doença pode trazer por meio do tratamento ou da própria evolução da doença, e vão lá no Google e pesquisam, e isso costuma ser uma tragédia. Sim. Porque o Google é um monte de gente que supostamente sabe o que está falando, coloca um relato sem nenhuma evidência, sem nenhuma base de uma informação apropriada, que na maioria só traz assustar os pacientes e má informação que não tem nem uma lógica muitas vezes, né? Que não tem nenhuma base científica, que não tem nada que possa ajudar realmente o paciente, na verdade eles prejudicam. Onde você orientaria o meu paciente a procurar informação se ele quiser saber? Porque eu acho interessante o paciente querer saber sim, qual efeito colateral o tratamento pode causar, o que pode acontecer, né? Como é que se espera que se responda. Bom, Felipe, a gente tem o portal Oncoguia, e no portal Oncoguia, não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem página específica para o tipo de câncer. Inclusive, a gente tem as duas, né, o pulmão de pequenas células e o pulmão de não pequenas células. E dentro de cada página específica, a gente tem o que a gente chama de guia detalhado, que tem de forma muito detalhadinha tudo isso que o Felipe falou. Então, a gente trabalha dentro desse compromisso de garantir informação de qualidade, traduzida, né? Tem coisa que é tão científica, técnica, né? Que é tão técnica que fica difícil escrever facinho, então nem tudo tá tão facinho assim, porque tem coisa que a gente só não deu, né? Não tem como falar de outro jeito, mas o nosso exercício diário é fazer isso, tentar deixar mais palatável toda essa informação. E o que a gente tem em inúmeras provas é do quanto isso prepara a pessoa, né? Assim, prepara para o tratamento, tira medos. Tem pessoa que realmente fala isso, né? Falar, eu tenho medo até de me informar. E, de verdade, o que a gente tem é provas do contrário, né? Do quanto a informação preparou, tranquilizou, fez até com que o tratamento fosse até mais leve do que ele imaginava, né? Quebra realmente preconceitos. A gente também tem a possibilidade de ligar aqui no 0800, e aí a gente não vai entrar em informação técnica, médica, em recomendação do oncologista, nada disso, nada disso. Acho que a sua relação com o seu oncologista ela tem que ser sua, né, construída e realmente muito cultivada, mas a gente tem as informações de direitos, as questões relacionadas a planos de saúde, né, tudo isso a gente também está à disposição para ajudar. Mas a nossa bandeira é essa, né, de que a informação ela empodera, ela fortalece, ela prepara, e você tem que ir no seu tempo, né? Acho que quero ler um pouquinho, lê um pouquinho, vai para o consultório, tira a dúvida com o Felipe, lê mais um pouquinho, se prepara, anota, faz suas duvidinhas, prepara, vai para a consulta, esclarece mais dúvida, né, Felipe? Uma coisa que eu vejo que é importante, Luciana, que eu vivi durante a carreira, que eu vejo todos os dias, é o paciente que às vezes fica com receio de perguntar para o seu médico. Ele tem medo do que o médico vai achar, né? Se o médico vai achar que a pergunta dele é boba, né, que ele não sabe nada. Então, dois pontos importantes. Tem dúvida? Pergunte ao seu médico. Não fique imaginando que ele vai achar ou não que a sua pergunta não procede, porque ela é importante para você, que é paciente, que é o principal alvo da consulta. A consulta médica ela só existe por um motivo. E esse motivo chama-se paciente. Então, se ele, que é o principal motivo daquilo existir, não se posicionar, não falar as dúvidas dele, os medos que ele tem. Usar bem o tempo dele ali, né? Isso, use ao máximo.
Isso é um problema, porque o paciente volta para casa com os mesmos medos, dúvidas, preconceitos. Então, tire as suas dúvidas. Coisas bobas, às vezes o paciente estava fazendo tratamento com quimioterapia e ele se questiona, às vezes, poxa, será que eu posso namorar com minha esposa? Tenha liberdade com o seu médico, trate como se ele fosse alguém que está ali para ele realmente lhe ajudar. Não precisa falar só de câncer, né, Felipe? Mesmo porque a gente sabe o quanto o câncer invade tudo, né? Ele realmente tem um impacto muito importante. É exatamente isso que o Felipe está falando, na vida social, se trabalha, se não trabalha, se namora, se não namora, se vai poder ter filho, se não vai poder ter filho. É nessa hora da consulta que tudo isso precisa ser falado. E anota. Leva um bloquinho de notas, anota, porque a gente fica na frente do médico, ele está lá de branco, aquela postura toda, a gente fica meio receoso. Anota, chega lá, doutor, eu tenho umas perguntas que eu anotei que eu poderia esclarecer. Isso é extremamente importante. Isso é tratar de gente. Né? Bom, a gente sabe que tem alguns médicos que não gostam muito do bloquinho, Felipe, tá? Mas prepare-se, vai ser o espaço, é seu tempo, né? Sua experiência ali com seu oncologista dá para se preparar. Felipe, acho que eu quero agradecer que a gente tem uma presença ilustre nos acompanhando, que é o querido Dr. Clóvis Clock, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, né? Super parceiro, envolvidíssimo aqui com todos os nossos desafios aí com a patologia, que é tão importante no mundo do câncer, né, Felipe? O Clóvis é um dos grandes defensores para que as pessoas tenham um diagnóstico mais correto nesse país e de uma energia inesgotável. Muito bom, Clóvis. E acho que é importante eu ler um pouco a história da Emília aqui, que acho que ela está um pouco aflita, Felipe. Ela está falando que ela perdeu a filha dela, então, com 32 anos, que teve um adenocarcinoma de pulmão metastático, e agora ela descobriu em abril que ela está com um nódulo de 4 milímetros no pulmão direito. Né? Então a mãe depois descobriu. O cirurgião torácico resolveu acompanhar TC trimestralmente por 1 ano. Ela está dizendo que ela gostaria muito de fazer a biópsia, eu tenho medo de confiar em aparência boa na imagem, pois o que fecha o diagnóstico é a biópsia. Tá? Quer te ouvir, Felipe? Esse é um dos temas mais discutidos em medicina, não é só cancerologia, porque um nódulo pulmonar não é câncer. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente precisa suspeitar sim de que ele possa, mas o que a gente está falando não é de uma suspeita de tumor, a gente está falando de um nódulo pulmonar que pode ser um tumor em algum momento. No Brasil, que é um país que a gente tem muita doença infecciosa, pode ser um resíduo que ficou, que a gente chama de granuloma, né? Como se fosse o sistema imunológico foi lá e fez uma cicatrizinha no pulmão da pessoa. Né? Pode ser sequela de tuberculose, que a pessoa nem sabe que teve e ficou lá. Pode ser uma infecção fúngica, pode ser um granuloma propriamente por poluição. E tumor faz parte de um dos diagnósticos que podem ter dentro do pulmão. O que se preconiza é que se avalie, sim, a depender do aspecto do nódulo e do crescimento dele, fazer uma biópsia. Então, dependendo do tamanho do nódulo, geralmente nódulos com menos de 1 centímetro, que é o caso dela, que não tem uma aparência, como ela falou, boa, né? Que não seja um nódulo irradiado, um nódulo cheio de espículas, né? Um nódulo que a gente chama de mais feio na tomografia, você está sim autorizado a seguir. Por quê? Seguir com tomografia. Se você vê que alterou o aspecto desse nódulo, ou ele está crescendo, aí você vai lá e realiza a biópsia. Porque existem os riscos relacionados ao procedimento. Então, fazer uma biópsia, embora costume ser seguro, pode dar o que a gente chama de pneumotórax, entrar um pouco de ar no pulmão, ter que ficar com um dreno, né, um caninho para poder liberar um ar que entra no local errado do pulmão, dor, sangramento. Isso é possível. Isso acontece em poucos casos, mas é possível de acontecer. E conforme você faz mais procedimentos sem indicação, você acaba fazendo. Porque, do contrário, a gente vai fazer punção agora para colocar uma agulha em todo o nódulo que tiver no pulmão das pessoas. Sim. Então, uma quantidade de exames inesgotável que vai trazer mais mal do que bem. E por isso que existem essas orientações para te traduzir a chance daquele nódulo ser maligno. Isso é o que diz a literatura, isso é o que diz os estudos científicos. A segunda parte é a relação com o médico. E às vezes não está no livro, não está no que a gente chama de guideline, ou no artigo científico. Que é expor para o médico o medo e ter o tempo os dois discutirem realmente. E às vezes o médico até acaba pedindo uma biópsia para o paciente ter a paz de espírito. E ela está sendo acompanhada de 3 em 3 meses, né, Felipe? Então eles estão tendo lá um contato pertinho. Me parece, pelo que ela está dizendo, eu não vi a imagem, me parece que ela está fazendo exatamente da melhor forma como tem que
Bom, o Rodrigo Pereira está perguntando para a gente se só com um raio-x pode já mostrar um câncer de pulmão no início. Sim. Na verdade, o que o raio-x vai mostrar é uma alteração, as pessoas a gente chama popularmente uma manchinha, né? E essa manchinha, que na tomografia ela pode ser melhor vista, pode ser no tumor. O que ocorre é que o raio-x é um exame muito menos sensível, ou seja, ele é um exame muito mais grosseiro do que a tomografia para ver um nódulo no pulmão. Então, se eu tenho um nódulo no pulmão que é suspeito que possa ser um tumor, paciente grande tabagista que não tem nenhuma infecção no momento, ou que não teve nenhuma infecção pregressa, a gente deveria ir para um exame um pouco mais acurado, que é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Então, eu começo com um raio-x de tórax mesmo, e ouvindo o paciente examinando. Olha, isso aqui não é uma pneumonia, não é uma sequela de pneumonia, a gente conversou lá atrás, não teve nenhum evento próximo, não teve tuberculose, nada, né? Essa imagem, ela tem, sei lá, 3 centímetros, 4, uma imagem um pouco maior, eu entendo que isso aqui possa ser suspeito. Aí o médico pede o exame um pouco mais aprimorado, que pode ser tomografia, e aí sim ele avalia melhor o aspecto desse nódulo. Então, respondendo a pergunta do Rodrigo, ele é o primeiro exame, sim, Rodrigo, a dizer para você que pode ter algo estranho e errado ali. O que é esse estranho e errado, se é tumor ou não, vai depender da história clínica, da conversa com o teu médico e do que ele está vendo ali. A partir daí você vai para um segundo exame, que é a tomografia, que aí sim vai te trazer uma informação mais apropriada. Felipe, a gente está quase acabando nossa conversa, por incrível que pareça, depois de 1 hora de conversa, mas eu não queria deixar você embora sem você falar uma coisa para mim. Se eu sou um paciente de câncer de pulmão que está ouvindo a gente agora, o que é muito importante ele saber? Né? Nem que seja para ele chegar na próxima consulta do oncologista dele e perguntar. E o que eu acho que tem sim de boas notícias hoje nesse cenário de combate ao câncer de pulmão, que também é muito importante que esse paciente saiba? Eu vou começar respondendo a tua primeira pergunta de uma forma um pouco mais ampla, porque é o que eu entendo que deve ser a relação. Acho que o primeiro ponto é ele ter uma relação aberta com o oncologista dele, é quase um confessor ali, a pessoa que está ali para ele, não está só para tratar o seu tumor, ele está para te ajudar. Vou te contar uma coisa, a gente fez um post esses dias que foi sucesso total, que era assim, quero um onco para chamar de meu, né? E foi muito bacana. Claro que tem um lado mais dolorido, que é o paciente do SUS, que reclama muito, que cada vez que ele volta é um onco diferente, e eu realmente gostaria muito de trabalhar para que isso não acontecesse, só não acho que é tão simples assim. Até também depois a gente vai pensar nisso, porque eu sei que isso é a realidade lá no ICESP, para entender como é que vocês fazem isso lá. Mas quem tem esse onco, né, realmente gostou muito da proposta e marcou lá o onco, agradeceu e tal, foi um rebuliço interessante aí nas redes sociais. Mas vai, era só para... Acho que esse é o primeiro ponto, é justamente isso que você falou, é um onco para chamar de seu, é um médico que você confie, que você possa estar aberta a tirar suas dúvidas, a esclarecer o que é importante, e a gente está falando de tumor, é um paciente que tem tumor. Né? Então ele tem dúvidas, ele tem angústias de outra natureza, que não só qual é a próxima quimio, quando é a próxima quimio. Ele quer saber o que espera por ele mais à frente, se existem outras possibilidades de tratamento além daquela que ele está recebendo. Né? Se existe, por exemplo, protocolos de pesquisa na instituição que ele está, que ele pergunte, ou seja, que ele seja amplo e aberto. Se vai dar para trabalhar ou não, né? A melhor forma de fazer isso é com informação, que é o que você faz aqui. Né? Então, que ele entre no site do Oncologia, que ele entenda melhor a doença dele, ele entenda melhor os tipos de tratamento, as perspectivas relacionadas à vida, direitos que ele tem, né? Por estar hoje doente e tratando. E eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, a primeira pergunta eu responderia dessa forma. A segunda, o que tem e o que tem vindo, né? O que a gente tem avançado mais em compreender melhor a doença? Compreender melhor é entender por que o tumor está disseminando e por que ele escapou daquele tratamento que eu estava oferecendo. Então, para acontecer isso, os pesquisadores cada vez mais têm investido em entender esse comportamento por meio de mecanismos moleculares. Uma vez que você entende isso, você pode entender que aquela alteração molecular, aquela alteração na genética do tumor, vou colocar mais grosseiramente assim, se ela é responsiva ou não ao tratamento específico. Como se fosse uma chave e fechadura, né? Então eu quero atravessar a porta que não corria, eu posso dar um chute na porta de uma vez, ou posso chegar, pegar uma chave que você me ofereceu, eu vou lá, abro e entro.
com menos efeitos colaterais, né? Não vou quebrar o latente, não vou quebrar a porta. Com tranquilidade eu atravesso, cumpro o meu objetivo mais fácil, ou seja, mais eficaz, e com menos efeito colateral. Então, cada vez que a gente tem buscado esses novos marcadores, como, volto a falar, tal do EGFR, o ROS, o WALC, o BRAF, são todas alterações genéticas que hoje eu tenho um tratamento específico para elas e os pacientes têm se beneficiado muito. Além disso, o que a gente tem hoje como VEDET, né, de alguma forma, é a imunoterapia. É, de alguma forma, uma medicação que ajuda o teu sistema imunológico a